ideia é trazer uma perspectiva ampla do campo da saúde, a gente pensar a saúde como esse lugar do bem-estar, esse lugar do bem-viver, que é, inclusive, uma terminologia muito utilizada por povos andinos e que mulheres negras também têm trazido para os seus movimentos, para pensar política pública, para pensar uma outra forma de relação com o Estado, com relação, na relação com a natureza também. Eu parto de uma experiência pessoal com as religiões de matriz africana, e eu faço, de fato, uma relação com saúde também, porque os espaços de resistência, que são os espaços de terreiro, os espaços dos quilombos, são lugares que têm uma sabedoria própria e uma salvaguarda dessa memória ancestral africana. Então, é sempre importante a gente incluí-la também como um fator importante para a promoção da saúde, né? A gente tem, inclusive, outras modalidades, né, de tratamento, de cura, que estão pautados nesses conhecimentos, nessas sabedorias que a gente chama de sabedorias tradicionais. Então, a gente vai falar um pouquinho delas, se der tempo, tá? Não sei se a gente consegue, mas é importante, sim, que a gente tenha essa abertura e compreenda como que a ciência ela também pode dialogar com essa sabedoria tradicional, quando a gente fala especialmente de alguns mestres e mestras que trabalham com benzimento, por exemplo, né, aqui de onde eu falo, de Brasília, a gente já tem alguns trabalhos junto à Secretaria de Estado de Saúde, né, algumas UBSs que trabalham com a questão do benzimento, que trabalham com reiki, que trabalham com, que dialogam, né, com esses outros saberes que também são tão importantes para o nosso bem-estar. Eu vou começar, então, falando das implicações do racismo, especificamente. A gente tem várias formas de abordar o campo da saúde, mas a gente precisa entender, e eu vou falar bastante sobre isso, que a gente tem dois vieses para falar de saúde da população negra, que é um campo legítimo, já é uma área de pesquisa, né, de estudos bastante desenvolvida no Brasil. A gente tem, eu costumo dividir em dois caminhos, né? A gente tem dois percursos para pensar a saúde da população negra. A primeira delas são a questão das doenças prevalentes, que é algo que talvez a gente não consiga aprofundar hoje, mas que eu vou citar e exemplificar. As doenças prevalentes são aquelas que, de uma forma genética ou na sua interação com o ambiente, elas acabam afetando esse grupo populacional. Então, a gente vai ter diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, doença falciforme, e também a gente vai ter um outro viés de diálogo que é muito importante, que trata-se do racismo propriamente dito, como que ele interfere no acesso de pessoas aos serviços de saúde. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, como que esse racismo que está presente na nossa sociedade, que é formador até da nossa ideia de Estado, ela também está implicada no campo da saúde, está implicada no próprio sistema único, que é, ao mesmo tempo, um serviço extremamente importante para a sobrevivência da população negra, que é a maioria dessa clientela. Bom, aqui eu trago um pensamento da professora Nilma Lino Gomes. Ela vai dizer que o racismo, com sua ênfase na superioridade racial, ajuda a construir no imaginário social a crença de que é possível hierarquizar os sujeitos e seu corpo. Nessa perspectiva, o negro é visto como pertencente a uma escala inferior. A gente vai entender que existe toda uma construção para a nossa própria ideia de raça. Inclusive porque o racismo ele é anterior a uma ideia de raça. O racismo, essa diferenciação, a gente não sabe exatamente como que ela nasce, mas a gente sabe como ela se manifesta. Então, países, territórios em que vivenciaram colonização, como é o caso do Brasil, como é o caso das Américas, né, viveram esse processo de colonização, posteriormente de escravização de povos, diferentes povos africanos, a gente vai conseguir compreender
que o racismo ele gera uma situação posta, ou seja, existia uma hierarquia entre diferentes grupos humanos, né? E essa hierarquia, então, é o que justifica a própria escravidão e outras atrocidades, como foi o caso do nazismo, por exemplo, né? E a gente tem já no final ali do século XIX, quando a maior parte desses territórios já entram num processo de abolição, de lutas abolicionistas, um processo, inclusive, de ascensão da República, como foi o caso do Brasil, o último país das Américas a abolir a escravidão, a gente vai ver que há uma posterior justificativa científica, né, ou pseudocientífica, como a gente pode afirmar, que traz a raça como uma categoria e, inclusive, justificando o racismo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, para a gente entender essa relação entre racismo e ciência. Eu queria ter trazido para vocês um trechinho, mas eu achei que, de repente, não daria tempo, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, que é o filme M8, é um filme que foi lançado em 2020, ele está disponível na plataforma Netflix, e é um filme de um diretor negro bastante engajado, que é o Jefferson Day, que faz um movimento aí de um cinema negro contemporâneo bastante relevante para a gente pensar criticamente a nossa produção cinematográfica. É uma ficção atravessada por uma realidade, né? Ela é baseada numa obra, num livro homônimo de Salomão Polakiewicz, e o contexto desse filme, ele traz uma discussão que, para o campo da saúde, especialmente para o campo da formação da saúde, é muito importante. Eu poderia falar de várias coisas desse filme, a gente poderia até fazer um outro encontro só falando desse filme. Porque ele, de fato, ele traz um contexto muito importante para essa discussão de saúde da população negra, de pensar também a violência como uma questão de saúde pública, da gente pensar os usos dos corpos negros pela ciência, eu vou falar um pouquinho, e eu acho que é nessa perspectiva, inclusive, que eu trouxe a discussão do M8, né? M8, ele faz referência a um desses corpos que são utilizados ali nas aulas de anatomia, né? A anatomia é uma disciplina que está não só para a medicina, mas para outros cursos também, como é o caso da enfermagem, odontologia, então são várias áreas que utilizam aulas de anatomia, ou seja, manipulam diferentes corpos, e muitas vezes a gente não pensa de onde vêm esses corpos, qual a origem desses corpos, né? Que histórias tem por trás desses corpos que estão ali beneficiando, por assim dizer, a nossa formação científica, né? Nosso conhecimento, produção de conhecimento científico. E é exatamente disso que se trata o filme M8. Quando a morte socorre a vida, né, que é a tradução de uma citação em latim, né, que é permanente nos laboratórios de anatomia. E o que acontece? Esse rapaz, né, da ficção, Maurício, ele é um estudante negro, um aluno cotista, né? Ou seja, então o filme ele tem todo um engajamento numa temática que é bastante recente, que são as ações afirmativas, né? Como que pessoas negras começam a acessar os diferentes cursos, né? Os diferentes cursos de nível superior, especialmente no campo da saúde. E o rapaz, Maurício, ele é um rapaz, um garoto de favela, que de fato passa numa universidade pública, no Rio de Janeiro, e ele se depara com essa realidade. Ele chega na universidade e não tem, ele nota essa diferenciação, né, nesse corpo negro como estudante de medicina, numa faculdade que tradicionalmente tinha como grande parte do seu corpo docente estudantes brancos. Então, ele vai se deparar com essa realidade, com esse estranhamento, da forma como as pessoas o veem, e uma das questões uma das questões que vai implicar a sua angústia é justamente se deparar com esses corpos, ele se perceber nesses corpos, ele ter uma relação com eles. Claro que também tem uma discussão espiritual que vem ao longo do... Eu já dei muito spoiler, né, para vocês,
mas ele não é um filme recente, então eu fico tranquila em fazer isso. Mas assistam, quem ainda não teve oportunidade de assistir, eu acho que traz uma discussão bastante interessante para a gente pensar o campo da saúde. E aí, nessa relação que o Maurício vai ter com esse cadáver, que é o M8, ele vai se preocupar em entender aquela história, de onde ele veio, né, como que esse corpo chegou até lá. A gente tem uma legislação específica, né, no Brasil, que permite o uso de corpos, né, nos laboratórios de saúde, de forma geral. Isso é feito dentro de uma legalidade, mas que também tem as suas falhas, também tem as suas brechas, né? E a gente precisa compreender e pensar isso, que é também uma questão da bioética, porque a maioria desses corpos são corpos negros, são corpos não reclamados, né? São corpos que muitas vezes não estão sendo reivindicados. Ou, como a gente vai ver, existem alguns equívocos também que eu vou demonstrar para vocês. Em 2015, eu vou trazer essa notícia porque não teve outra mais recente depois desse período. Eu me deparei com essa notícia, que é um corpo de uma desaparecida há 13 anos encontrado em faculdade de medicina. É a história da Rosana Mendes. A Rosana Mendes, ela sai, acho que em 2000, ela some, assim, no início dos anos 2000, e ela sai, é uma pessoa, uma mãe de família, ela tinha filhos, crianças, não fica muito especificado se ela tinha algum transtorno, não se fala muito sobre isso. Mas a Rosana, ela sai de casa e desaparece, não volta mais. Então, ela sai em circunstâncias desconhecidas. A família, então, passa a procurá-la, vai até a delegacia, reclama, né, faz um boletim de ocorrência sobre seu desaparecimento, que começa a ser investigado pela Polícia Civil. E os anos se passam, até que o Ministério Público, depois de muitos anos, né, depois de 13 anos, o Ministério Público entra em contato com a família, informando que em 2009 ela tinha falecido, e como esse corpo ele não tinha sido reclamado, ele acaba sendo doado para um laboratório de um curso de medicina de uma faculdade particular. Então, entra-se no imbróglio, porque a família não houve, de fato, um cruzamento de dados para que se identificasse essa pessoa desaparecida, que foi, de fato, reclamada pela família. E o imbróglio, até a última notícia que eu tive desse caso, foi que o corpo ele não pôde ser mais estudado, mas também ele não foi devolvido. Então, virou, de fato, uma questão de justiça. Ou seja, a família reivindicando o direito de velar, né, de enterrar, de fazer ali uma despedida de um ente querido, ao passo que também a faculdade, aliás, não só a faculdade, mas até os próprios trâmites legais, o próprio Estado não se responsabiliza pelo desaparecimento desse corpo e a sua doação para uma instituição de educação. Então, é só para a gente entender que essa é uma realidade que pode acontecer em qualquer lugar desse país e com qualquer pessoa. A gente está falando de como pensar o uso desses corpos, que é uma questão de fato para a bioética, mas por que a maioria desses corpos são corpos outrora racializados, né? Que são atravessados por uma identidade racial e que corresponde, inclusive, a uma realidade que a gente tem no Brasil de violências, de negligências em relação à saúde, que atinge especificamente a população negra. Então, isso serve para a gente pensar, e a gente vai voltar um pouquinho na história, né? O Caetano trouxe bem a minha formação mais recente, mas a minha formação tradicional é no campo da história, sou historiadora, sou mestre em história, então acho que é sempre importante a gente fazer essa digressão histórica para pensar
como que a própria ideia de raça é construída e como que a própria ciência que a gente coloca nesse lugar de neutralidade, esse lugar de não questionamento, mas que, na verdade, ela também propaga ideologias, né? Então, o racismo como uma ideologia que hierarquiza, ela também teve, por muito tempo, respaldo científico, mesmo que esse racismo científico foi muito vigente no Brasil, especialmente ali no final do século XIX, ele tenha sido refutado, mas ele continua criando realidade. E eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Bom, então a gente tem a questão dos corpos negros e os usos da ciência, que tem uma implicação especial na modernidade, né? Quando essa ciência ela começa a se desenvolver com menos atrito na religião, ela começa a se separar da religião, então se coloca como esse lugar de neutralidade, como esse lugar de saber inquestionável, e é nesse momento, então, que o próprio racismo ele ganha contornos científicos, né? Primeiro na Europa, mas depois ele tem uma entrada, inclusive, muito receptiva nas Américas. Bom, a partir do século XIX, então, a gente vai ter ali alguns campos do conhecimento em desenvolvimento, especialmente zoologia, o campo da própria anatomia, né? Ainda há uma crença de que os seres humanos não são todos iguais, né? Naquele momento, e acaba que muitos desses corpos eles passam a ser estudados por essa ciência que se pretendia moderna. Então, é o momento em que aparece uma figura, que eu não sei se vocês já ouviram falar, a sul-africana Saartjie Baartman, que a gente também, que ficou conhecida, inclusive, na Europa como Vênus negra, ou Vênus Hottentote. A gente vai falar um pouco sobre essa figura, e eu vou dizer por quê. É muito interessante a gente trazer a figura da Sarah Baartman, porque, além de tudo, ela é uma mulher. E ela é levada para... Ela, a priori, trabalhava numa casa de família, na África do Sul, mas de uma família de brancos, uma família de ascendência europeia, que traz ela, né, uma dessas pessoas leva ela para a Europa, não ainda no final do século, mas no início ainda do século XIX, acho que por volta de 1810, se não me engano, ela vai para Londres. E lá há uma promessa dessa pessoa que leva dela, desse homem que a leva, de que eles podem ganhar muito dinheiro a partir de algumas apresentações. Então, é o momento em que surgem os freak shows, né, os circos de horrores, né, os shows de horrores, os zoológicos humanos, em que pessoas com determinadas anomalias eram colocadas para exposição. E a Sarah Baartman, ela foi obrigada a fazer uma performance de bicho, de animal. Então, ela não falava, ela apenas balbuciava alguns sons, fazia ali uma performance, com a promessa de que ganharia, de fato, muito dinheiro, poderia, né, juntar alguma fortuna e voltar para casa, mas não é isso que acontece. O cotidiano de exploração do corpo da Sarah Baartman, ele acaba sendo algo que, de fato, prejudica a sua saúde psíquica, a sua saúde física. Ela começa a se sentir explorada mesmo, né? E foi, de fato, o que aconteceu. Depois de pouquíssimo tempo, ela é levada para Paris, e lá também ela acaba fazendo participação nesses shows, o seu corpo é exposto em algumas festas das elites brancas da época. Seu corpo era tocado por homens e mulheres, inclusive a genitália. Então, de fato, era uma situação de muito sofrimento e que ela não via saída. É o momento em que ela começa a beber e ela passa a beber muito. Então, ela morre muito jovem. Ela morre adoecida, abandonada, pobre. Ela chega, inclusive, no final da sua vida, a se prostituir. E quando eu falo final da sua vida, assim, pouquíssimos anos depois ela chega à Europa. Ela morre muito jovem, antes dos 60 anos.
E qual que é o ponto mais importante para chegar no que eu quero falar para vocês? Ela vira um objeto de estudo. Há o interesse de cientistas da época no corpo de Sarah Baartman, né? Porque ela vem do povo Khoisan, de África, então há um interesse em entender o seu corpo, né? Ela tinha um desenho diferente das europeias, né? Era um corpo com mais seio, era um corpo com mais quadril, né? Então ela tinha as nádegas maiores, então isso se tornou algo muito interessante para a ciência, para os estudos de anatomia da época. Então acaba que depois da sua morte o corpo dela é dissecado, é estudado, há várias estudos, né, sobre esse corpo e há várias verdades escritas sobre ele, verdades que são extremamente raciais e também atravessados por um discurso patriarcal que coloca o corpo, especialmente de africanos, como corpos indóceis, né, ou seja, corpos aptos para o trabalho, corpos mais resistentes, corpos aptos a uma sexualidade exacerbada, e isso vai servir, inclusive, para justificar os abusos, né? E, embora seja uma produção ali do século XIX, né, que vai se estender ao longo do século XIX, até a década de 70, o corpo de Sarah Baartman foi mantido, ou seja, na verdade, o molde do seu corpo, seu cérebro e sua genitália, que era tido como uma genitália diferenciada, específica, né, que eles chamavam de avental ou tentote, ele foi mantido no Museu do Homem, em Paris. Eu vou falar até um pouquinho das questões políticas que envolveram, né, esse corpo. Aqui a gente tem a Sarah Baartman numa ilustração da época, né, como ela era ilustrada, como algo exótico, né, com pouquíssimas roupas, então algo que fomentava ali uma certa curiosidade, mas que também era objetificado, era coisificado. Não sei se eu estou falando rápido, gente, está tranquilo? Acho que está tranquilo, né? Vocês não falaram nada, estou seguindo. Tá tranquilo, professor. As interações no chat estão bem legais. Ótimo, eu não estou conseguindo acompanhar o chat, mas eu prometo que eu leio depois. Aqui a gente tem uma foto que foi ali já no final dos anos 90, eu acho. Eu não vou lembrar de que data essa foto, né? Porque ela começa a discussão sobre a exposição do corpo de Sarah Baartman, começa a ser feita logo na década de 70, especialmente ali no governo de Mandela, né? Ele justamente entra em contato com o governo francês para exigir esse retorno do corpo dela para o povo Khoisan, para que ela, né, ela seja de fato repatriada pela África do Sul e tenham ali uma celebração digna, né, da sua morte, pelos seus parentes, pelos seus familiares, pelo seu povo. Isso, de fato, vira uma questão que até hoje se coloca muito pertinente, que é entender como que na própria história mundial, né, em se tratando da colonização, em se tratando de vários conflitos, de várias guerras que se sucederam, especialmente ali, bom, durante vários séculos, mas que se estendeu até o século XX, como que vários não só se tratando desse corpo, né, que foi usado pela ciência, mas como que também vários artefatos, vários artesanatos, vários materiais importantes ali para determinadas culturas, elas foram saqueadas e levadas para o país da Europa, e mais tarde também aqui para as Américas, né? E como que a gente ainda precisa reivindicar a legitimidade desses países exploradores, colonizadores, de terem parte da história de civilizações nos seus museus, né? A gente precisa, inclusive, se questionar disso. Como que é tão comum a gente visitar países da Europa, inclusive dos museus famosos, como é o Museu do Louvre, ou grandes museus nos Estados Unidos, e encontrar lá artefatos do Antigo Egito,
que não estão mais no seu continente, nem no seu território, né, de origem. Então, como é que isso se justifica? Então, é a partir disso que surge, inclusive, a discussão moderna sobre a repatriação desses artefatos, e, no caso, de um corpo, né? Aqui a gente tem nessa foto uma autoridade da África do Sul, uma autoridade francesa, e o molde de gesso da Sarah Bartman. Então, se vocês procurarem pelo nome Sarah Bartman, ou Sarta de Bartman, vocês vão encontrar um pouco dessa história, inclusive, tem um filme, não muito, que tem já alguns anos, mas é um filme ainda recente, chamado Vênus Negra, que trata bastante dessa perspectiva. É um filme de quase 2 horas, e eu confesso que foi muito sofrido para assistir, porque a situação da Sarta de Bartman é de muito sofrimento. Então, assim, foi um corpo que foi de fato coisificado, objetificado, manipulado pelas pessoas, inclusive depois da sua morte, né? A gente vai ter outro, aqui só para ilustrar também, mas nesse mesmo viés, algo que já é mais recente, que já faz parte aqui do século XX, que é Henrietta Lacks. Não sei se vocês já ouviram falar no nome, mas existe um livro, né, chamado A Vida Imortal de Henrietta Lacks. A gente também tem um filme produzido recentemente também, acho que de 2017, que trata da história dessa mulher. Por que eu achei importante trazer? Porque a Henrietta também morre muito jovem, né, vitimada ali por uma metástase, em decorrência do câncer de colo de útero, e ela, isso na década de 50, não me lembro exatamente qual ano, mas na década de 50, e em Baltimore, ela morre no hospital John Hopkins, que é o hospital que acaba colhendo essas células, porque eles vão notar, né, quando vão fazer o exame, recolher o sangue, o material genético, eles vão notar que, devido a esse câncer, as células de Henrietta se multiplicam, elas podem ser trabalhadas sem, de fato, morrerem, então, por isso que são chamadas células imortais, elas se reproduzem, elas se multiplicam, e isso traz uma grande revolução para a ciência, a descoberta dessas células, porque dela se derivou vários estudos em relação a outros tipos, a origem de outros tipos de câncer, também o desenvolvimento de vacinas, também o tratamento da tuberculose. Ela ganha um grande progresso com a descoberta das células ELA, né, que acaba se chamando células ELA, e elas são comercializadas. Hoje existem células ELA no mundo inteiro, elas são comercializadas, existe uma patente em relação às células ELA. E qual que é o ponto importante? A Henrietta Lacks foi uma doadora involuntária, porque ela nunca soube, ela nunca autorizou, e isso também não foi solicitado para a família. Então, Henrietta Lacks, ela teve o seu corpo explorado, assim por assim dizer, o seu material genético, sem autorização, sem que a família soubesse, inclusive não tendo nenhum retorno financeiro, nenhum tipo de reparação com relação ao corpo de Henrietta. Então, o filme e o livro, eles tratam muito bem disso, que é falar... Eu acho que o livro estava até por aqui, esses dias. Eu estava dando uma estudada nele. Não sei se com a apresentação vocês vão conseguir ver, mas eu posso mostrar para vocês no finalzinho do nosso diálogo. Fala exatamente desse contexto, né? E são outras tantas histórias que mostram como corpos negros eles são, de fato, utilizados pela ciência. A gente tem, inclusive, algumas referências, algumas fontes, que também sinalizam que até a ginecologia moderna, ela teve uma grande... Essa aqui é a Henrietta Lacks, tá? Deixei aqui, não falei nada. Ela teve um grande progresso justamente porque vários procedimentos foram feitos no corpo de mulheres escravizadas. E muitas vezes sem anestesia, muitas vezes com procedimentos invasivos,
invasivos. Imagina, a gente está falando de um contexto em que esses corpos eram simplesmente tratados como mercadoria, né? Então, o grande progresso da ginecologia moderna também se deu a partir da exploração desses corpos, né? Da violência, como esses corpos foram violentados. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que não existe neutralidade científica e que a própria ciência, com toda a verdade, né, a gente não pode duvidar da ciência, mas que ela também é atravessada por essas ideologias que fazem parte das nossas próprias relações sociais, né, que constituem as nossas relações sociais. Então, entendemos o racismo como essa ideologia que classifica e hierarquiza grupos humanos e como que isso implicou, inclusive, para a constituição de uma ciência, né? A gente teve aqui no Brasil, também no século XIX, ali no século XX, já no século XX, até ali, mais ou menos na década de 40, quando São Paulo, ele inaugura a primeira associação eugênica da América Latina, mas a eugenia, que é essa pseudociência que foi constituída na Europa, né? Ou seja, a eugenia, ela dizia assim, afirmava que existia uma hierarquia, né? E que o homem branco, europeu, caucasiano, ele era dotado de de um grande desenvolvimento intelectual, ou seja, ele era superior a outros povos, e é quando existe aí uma ciência que busca a melhoria genética das populações. Então, o discurso eugênico, ele vai servir muito para justificar, por exemplo, desigualdades. A gente tem um período pós-abolição, né, inclusive, ontem fizemos 134 anos de pós-abolição, e o que a gente vai entender é que, logo após esse período, há a inserção desse discurso racista a partir do campo da ciência, justamente para se justificar escravidão, para se justificar hierarquias, e a ciência eugênica, ela teve, que é uma ciência racista, ela teve uma grande aceitabilidade aqui nas Américas, especialmente no Brasil, inclusive com adeptos famosos, né? Bom, o racismo também ele parte da suposição de que há uma desigualdade natural e biológica entre esses grupos, então a gente está falando do conceito de raça no sentido biológico, e aí eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso. A gente que estuda racismo, questões raciais, a gente parte de uma ideia específica de raça, entendendo raça como uma categoria sociológica que só faz sentido no social, então não tem absolutamente nada a ver com o biológico. Né? Raça, a ideia de raça é justamente no sentido de entender como que as hierarquias elas são constituídas historicamente e como que elas criam materialidade, né? Ou seja, se a gente tem uma desigualdade no campo do mercado de trabalho, no campo da educação, no campo da saúde, significa que essa ideologia, esse imaginário construído a partir do racismo sobre pessoas negras, ele constitui, de fato, ele desemboca numa materialidade, tornando essa desigualdade, reproduzindo essa desigualdade, por assim dizer. Mas o conceito de raça, ele aparece também no final do século XIX, no início do XX, como um conceito biológico que afirmava por A mais B que existia, sim, uma hierarquia entre seres humanos. Então, não é desse que a gente está falando, né? Eu estou fazendo uma referência a esse para vocês compreenderem como a ciência não é neutra, mas quando a gente fala de raça na contemporaneidade, a gente está falando dessa categoria sociológica que não tem a ver com biológico. E grupos considerados inferiores passam a ser objeto de discriminação racial. Então, se 134 anos após a abolição, que não foi uma benesse, acho que você consegue compreender isso, né? Não foi, de fato, uma benesse que veio com a Lei Áurea, mas todo um processo político que já envolvia uma luta abolicionista, inclusive com abolicionistas negros, com movimentos de resistência, vários dos movimentos de resistência em áreas urbanas e em áreas rurais, que foram necessários para a gente, de fato, conquistar uma liberdade, porém, que não significou necessariamente uma vida de boas condições, de condições dignas de sobrevivência desse povo, né, do povo negro, no pós-abolição. Então, a gente ainda vivencia
as agruras desse processo de escravização, de colonização, né, entendendo que a colonização ela é um processo contínuo, então ela não acaba quando o Brasil se torna independente, quando o Brasil se torna uma república. A colonialidade ela está presente na nossa linguagem, nos nossos costumes, nas nossas relações sociais. E eu costumo dizer que normalmente a gente faz essa associação, né, de que a desigualdade ela é um reflexo da colonização. Eu digo que não, e eu vou dizer por quê. A gente já passou mais de um século, né, dessa abolição. Então, se fosse uma herança, né, a nossa desigualdade socio-racial fosse apenas uma herança desse período, com o passar do tempo, era para essa desigualdade ir diminuindo, né, e para ser diluída aí nas relações de classe. E é o que não aconteceu. A gente tem um racismo que é muito vivo, ou seja, é a perpetuação do racismo, é a reconfiguração do racismo nas nossas relações que fazem com que a desigualdade ela permaneça praticamente intacta 134 anos depois da assinatura da Lei Áurea. E aí a gente precisa entender as diferentes formas como o racismo se manifesta. Eu costumo dizer, o racismo ele é um só, né, ou seja, o racismo ele é uma questão, uma problemática da história da humanidade, né, e a própria escravidão é um dos momentos mais terríveis da história da humanidade. A gente viveu, especialmente o Brasil, quase 4 séculos de escravização, então a gente está falando de corpos que foram abusados das mais diferentes formas, e que, de fato, estruturam nossas relações. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando justamente de um racismo que compõe, assim, as nossas as nossas raízes, né, de existência, assim, mais profundas. Eu costumo dizer que o racismo ele faz parte da nossa própria ideia de Estado-nação, que a nossa ideia de Estado-nação ela nasce com uma perspectiva de progresso, claro, que acaba sendo avessa a determinados costumes, porque se pretendia moderno, mas que traz na sua Constituição uma desigualdade inerente. Né? Então, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está dizendo que o próprio Brasil ele foi constituído nessas estruturas, e por isso mesmo é muito difícil da gente mudar essa realidade. A gente ainda tem uma realidade de violências raciais, de violências provocadas pelo racismo, que ainda não conseguimos responder quando elas se cessarão ou quando elas começarão a diminuir, né? Claro que hoje a gente tem uma abertura muito maior para falar de questão racial em vários âmbitos, e eu acho que é o que justifica a gente estar dialogando sobre isso no campo da saúde, mas a gente entende que é um processo muito longo e que a gente precisa do engajamento de todas as pessoas também para o seu enfrentamento. Bom, aqui eu também, na perspectiva do racismo estrutural, eu vou falar um pouquinho da pandemia, né, no tempinho curto que a gente tem, mas eu vou falar como que ela afetou desproporcionalmente essa população negra e periférica, especialmente ali antes da gente ter o desenvolvimento das vacinas. A gente vai ter o racismo institucional também, e por que esse tipo de racismo é importante? Como o próprio nome já diz, ele está dentro das instituições, sejam públicas, sejam privadas, e no âmbito do Estado, ele vai estar presente também no SUS, no Sistema Único, como limitador de acesso a serviços de direitos. Bom, o que é o racismo institucional? Ele explica a operação pela qual dada sociedade internaliza a produção das desigualdades, ou seja, não está escrito em lugar nenhum isso, mas ele funciona de uma forma muito eficiente para impedir que pessoas negras acessem a determinados serviços. Eu vou dar um exemplo. A ausência reiterada do Estado, em alguns casos, e a baixa qualidade dos serviços e dos atendimentos prestados pelas instituições à população negra em geral, são sinais explícitos desse racismo institucional, a partir do qual essas instituições operam historicamente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de como que o racismo institucional funciona, embora ele não esteja escrito em lugar nenhum, mas a gente vai falar que existe, inclusive, um acordo tácito com relação à sua reprodução. Uma mulher grávida, de periferia,
quando ela vai buscar o serviço de saúde, especialmente ali no momento, eu não vou falar nem do tratamento, do acompanhamento pré-natal, vou falar já no momento do parto, quando ela já está sentindo ali que vai dar à luz. Ela chega num determinado hospital público, se queixando da dor, e ali, já naquela entrada, onde tem um guarda na porta, ela pode ter uma resposta positiva ou não, a partir da perspectiva daquele prestador de serviços. Então, ela pode ter uma resposta errada, uma resposta incompleta, a sua queixa ela pode não ser ouvida. Então, ali já é uma entrada desse raciocínio institucional. Se ela consegue adentrar esse serviço, ela vai passar ali no processo de triagem. No processo de triagem, a pessoa que está ali atendendo pode simplesmente ignorar a sua queixa, do que ela esteja sentindo, de algum sintoma, de alguma sensação que ela esteja sentindo naquele momento. Isso também pode ser uma forma de negligência, porque pode implicar ali num mau atendimento de uma necessidade. Se ela chega no momento do parto, ela já sentindo dores, a um médico ou uma médica, por exemplo, que tem, que tem imbuído ali na sua perspectiva ideológica um preconceito racial, de duas umas, ele pode simplesmente negligenciar essa paciente, ou seja, não fazendo os procedimentos necessários para esse momento, que é o momento do parto, pode simplesmente lançar mão de alguns procedimentos invasivos, né, que ela faça sentir dor, que a faça sentir incomodada. E é por isso mesmo que a gente tem um alto índice no Brasil de violência obstétrica, que atinge a maioria de mulheres negras que fazem uso dos serviços públicos de saúde. A gente também tem um alto índice de mortalidade materna por causas evitáveis, então isso tem sido uma pauta particularmente importante para organizações de direitos sexuais, justiça reprodutiva, mas especialmente de movimentos de mulheres negras, né, que estão imbuídas em trazer à tona essa discussão, mas eu trouxe apenas como um exemplo, tá? Quando a gente fala também de juventude negra, por exemplo, o Brasil ele é um país que também compreende um alto índice de mortalidade por homicídio de juventude, especialmente juventude negra, periférica, né? E por que é importante a gente falar de violências? Porque a violência também, ela é um problema de saúde pública. Né? Então, quando a gente fala de violência, a gente não está falando só um problema de polícia, um problema de justiça, de sistema de justiça. A gente está falando de um problema de saúde também. Tanto que a gente tem estudos importantes com relação à saúde mental dessa juventude. Porque, ao mesmo passo que a gente tem uma juventude que está sendo morta por homicídio, ou por algum tipo de ação do Estado, ou dentro das suas próprias comunidades, ou seja, juventudes que está ali numa guerra acirrada, né, se eliminando entre si, a gente também tem um alto índice de suicídio. Então, o próprio Ministério da Saúde tem um estudo sobre isso, tá? Eu posso até mostrar para vocês, só um pouquinho. Ao finalzinho, eu vou mostrar para vocês esse material, que é um estudo de 2018 falando sobre esses óbitos por suicídio de juventude negra no Brasil. Então, a gente está falando de um contexto bastante racializado e que a gente precisa falar sobre ele e considerar o racismo como um fator de implicações na saúde também. Aqui, só para ilustrar, está bem pequenininho, talvez vocês não consigam ver. Tentar abrir aqui um pouquinho. É um quadro de elaboração da própria OMS em relação aos determinantes sociais de saúde. A gente vai ver que aqui existe determinantes estruturais e determinantes intermediários. Alguns desses determinantes estruturais são tratados do contexto político e socioeconômico, que são os governos, né, os estados, as políticas macroeconômicas, as políticas sociais, especialmente, as políticas públicas, valores sociais e culturais. E aqui a gente vai ter
o que a gente chama de marcadores sociais, que é classe social, gênero, e quando a gente fala gênero, a gente está falando da identidade de gênero, a gente está falando também de sexualidade, e aqui eles usaram o termo etnia, mas a gente pode usar raça e a gente pode usar etnia quando a gente estiver falando, por exemplo, de povos originários, né? Ou povos pindorâmicos, como eu costumo tratar os povos indígenas do território brasileiro. Tudo isso tem uma implicação na questão do bem-estar e da equidade em saúde, que é o que a gente já está falando. E aqui, só um ilustrativo para a gente entender do que a gente está falando quando a gente está falando de racismo. Bom, o racismo, ele é um só, mas ele tem as suas diferentes formas de manifestação. Então, quando a gente fala do racismo pessoal, internalizado, a gente está falando em relação a sentimentos, a relação a condutas, que podem implicar, sim, numa discriminação, mas é só para a gente entender. Quando a gente fala de preconceito racial, a gente está falando aquilo que está implicado no nosso imaginário, aquilo que está na nossa psique, e que muitas vezes não se manifesta, não se expressa de uma forma muito óbvia. Então, é o juízo de valor que eu faço de uma pessoa negra, e que vai ter algumas implicações. No caso, a interpessoal é quando se trata das nossas relações. Então, eu faço mais referência à discriminação racial propriamente dita, quando eu externalizo esse meu preconceito. Ou seja, a discriminação racial, ela prescinde desse preconceito. Ou seja, aquilo que está no meu imaginário, aquilo que é constitutivo de mim, ele passa a conduzir as minhas ações. Então, eu manifesto. Então, normalmente, o que a gente vê denunciado, né, especialmente nos últimos anos, pela mídia, são situações de racismo que as pessoas são ofendidas, são xingadas, são destratadas, e esse são os casos de discriminação, que, inclusive, tem a legislação específica, né? Tanto no Código Penal, a própria Constituição, ela criminaliza, né, ela traz o racismo como crime, e aí a gente tem as definições legais, né, de racismo, de injúria racial, e elas vão atingir essa questão da discriminação, mas elas não vão atingir a questão do preconceito. Quando eu falo do preconceito, que é esse internalizado, a gente está falando de uma mudança de cultura, né? Então, é aquilo que não necessariamente a gente consegue alcançar através de uma lei, né? Mas de uma mudança cultural propriamente dita. E aí a gente tem a institucional, que é o que a gente está falando, que atinge diretamente a oferta de serviços de saúde, que que ela tem a ver com a vida material das pessoas e também com acesso ao poder. Menor acesso à informação, menor participação e controle social e escassez de recursos. Eu acho que isso ilustra bastante, né, do que a gente está falando. Ou seja, quando a gente tem uma precarização do próprio serviço, do próprio SUS, né, do próprio sistema, a gente está falando de algo que vai prejudicar a população negra. Então, ela é uma negligência muito bem desenhada. Mesmo que ela não esteja circunscrita em lugar nenhum, ela funciona de uma forma tácita. E aí, a saúde da população negra propriamente dita, né, que eu já falei para vocês, é um campo de conhecimento extremamente importante, já reivindicado e legitimado por diversos estudos. Mas aí a gente tem um passo importante, que é quando o próprio Ministério da Saúde ele reconhece que as condições de vida da população negra são resultado de processos injustos, né, sociais, culturais e econômicos, que vão implicar na dificuldade ou no acesso desigual a determinados direitos, como são os direitos ao serviço público de saúde, aos serviços públicos de saúde de qualidade, né, gratuitos e de qualidade. Eu poderia mostrar, inclusive, várias evidências desses indicadores, mas a gente não tem tempo para isso, a gente está fazendo um diálogo mais geral, mas a gente tem vários estudos com relação a indicadores. 67%, né, quase 77% das brasileiras e brasileiros que são atendidos pelo SUS são negros, isso é um importante dado para vocês guardarem na memória. Aí eu queria falar um pouquinho da população negra e SUS. Eu vou dar uma reduzida aqui, porque a gente tem pouquinho tempo. A população negra é a que mais depende desses serviços, né, do Sistema Único. É fundamento do SUS a saúde como direito de todos, então o fundamento do SUS, ele parte de uma perspectiva democrática de acesso
a direitos, né, que inclusive é implicado ali a partir da abertura política da década de 80, que é implicada na Constituição, na nossa Constituição de 88. Então, ela é uma política que nasce com esse fundamento que é o direito igual para todos. E isso acaba dialogando com a Política Nacional de Saúde Integrada da População Negra, que eu vou falar daqui um pouquinho. Elas dialogam muito, porque quando se tem a necessidade de ter uma política nacional, é porque é necessário que ações e políticas específicas sejam desenvolvidas para que, de fato, os serviços de saúde alcancem também a população negra e, de fato, cumpra o seu fundamento, que é o direito de todos a uma saúde de qualidade. A gente tem a questão das evidências científicas, que eu falei para vocês lá no comecinho, que é a prevalência de determinadas doenças na população negra, em virtude de fatores genéticos, que atuariam em conjunto com fatores sociais e ambientais, como é o caso com efeitos diretos na morbidade e na morbimortalidade, que é a hipertensão arterial, sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, doença falciforme, HIV, IST também, que é muito, que prevalece muito na população negra, tá? Indicadores, aí a gente vai ter alguns indicadores, eu não trouxe os indicadores, mas que vocês podem pesquisar aí, que vocês vão encontrar essa disparidade bastante evidente, que é na questão dos abortos inseguros, que são a maioria das mulheres negras que estão condenadas, por assim dizer, aos abortos inseguros, né? Mortalidade materna, como eu já exemplifiquei para vocês. Pré-natal e parto, a gente tem índices muito baixos de acompanhamento pré-natal para mulheres negras e periféricas. Causas externas de mortes, então a gente está falando de suicídios, homicídios, como que isso afeta a população negra de uma forma desigual, seja quando a gente fala de juventude, seja quando a gente fala de homens negros, seja quando a gente fala também de mulheres negras vítimas de homicídio e feminicídio. Temos também... tá, e aqui eu vou falar sobre as linhas do tempo, eu não vou me ater muito, porque a gente não tem tempo para discutir tudo isso, mas é só para a gente entender que a saúde da população negra, né, o debate sobre a saúde da população negra, ela não parte do nada, né, ela tem todo um histórico de discussão a partir dos movimentos sociais negros, dos movimentos de mulheres negras que, inclusive, foram fundamentais, especialmente para discutir a questão do quesito raça-cor nos formulários de saúde, tá? Então, aqui a gente já tem aqui um movimento mais recente sobre essa linha do tempo, de saúde da população negra, campanhas contra a esterilização de mulheres negras, que foi ali entre a década de 80 e 90. Eu sei bastante sobre essa questão, mas a gente não tem tempo para adentrar sobre ela, para falar sobre elas nesse momento. A gente pode deixar para uma outra oportunidade. A gente tem a Marcha Zumbi de 95, que reivindicou políticas de saúde. 96, a gente tem já o quesito raça-cor nas declarações de nascidos vivos e nas declarações de óbito também. Inclusão da doença falciforme no Programa Nacional de Triagem Neonatal. Inclusão da saúde da população negra no Plano Nacional de Saúde de 2004. A gente vai ter um grande salto a partir dos anos 2000, tá? Desculpem. Criação do Comitê Técnico de Saúde da População Negra no Ministério da Saúde, que hoje não fazemos ideia de como está funcionando, se é que está funcionando nesse governo, que teve uma grande... que se tornou um grande dificultador do controle social, a partir de dissolução de vários conselhos, de vários comitês, tá? Então, eu não sei hoje como que esse comitê, que era um comitê forte até pouquíssimos anos atrás, ele está funcionando hoje. Eu tenho para mim que ele não funciona, que ele não tem sido convocado, ou se tem sido convocado, está sendo feito de uma forma muito discreta, para que não haja uma grande participação popular. A gente tem já outras formas de controle social, que são as conferências nacionais de promoção de igualdade racial, a criação, né, de uma cadeira no Conselho Nacional de Saúde,
a criação do Dia Pró-Equidade e Saúde da População Negra, que é o dia 27 de outubro, guardem essa data. A aprovação da política, que, na verdade, só vai ser instituída em 2009, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela no tempinho que a gente tem. Estatuto da Igualdade Racial, Grupo de Trabalho de Saúde Mental, o SUS incorpora o transplante de medula para tratamento de doença falciforme. A gente tem essa portaria de 2017, que também é um dado muito importante, tá? Uma informação muito importante para vocês guardarem. A portaria 344 de 2017, ela dispõe sobre o preenchimento obrigatório do quesito raça como formulário do Sistema de Informação em Saúde. Tá? Ou seja, era para estar sendo feito, mas ele é feito de uma forma incompleta, de uma forma ainda pouco uniforme. Então, a gente tem uma grande problemática com essa coleta de dados, tá? Especialmente quando a gente fala de heteroidentificação, que é quando um paciente ele não tem condições de falar, de declarar sua identidade racial, não tem ali nenhuma pessoa, nenhum familiar que possa falar por esse paciente, e que muitas vezes o profissional e a profissional de saúde não se acham em condições de fazer uma identificação. Isso é uma grande problemática, porque nós temos essa capacidade, sim, e é muito importante para que seja preenchido corretamente o formulário. A gente tem a questão da saúde dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, né? O que são esses povos e comunidades tradicionais, né? Quais são esses grupos? A gente está falando que são grupos culturalmente identificados, né, diferenciados, que têm a sua própria organização social, que ocupam e usam o território de seus recursos naturais para a sua própria reprodução cultural. Então, a gente está falando de povos, especialmente de quilombolas, né? A gente está falando também de comunidades de terreiro, que também são consideradas povos e comunidades tradicionais. E aí eu toco num ponto importante para falar para vocês, que é, por exemplo, quando uma pessoa de religiosidade matriz africana está recebendo tratamento em um hospital público. O que a gente vê é que, por mais que a gente tenha uma legislação que dê respaldo para que as pessoas internadas tenham direito a proferir as suas crenças naquele espaço, então a gente vai ver padres dando unções dentro de um hospital, a gente vê a presença de pastoras e pastores também das igrejas evangélicas, né, das igrejas protestantes, também dentro do hospital. Essa presença ela é bem recebida, ela é permitida, mas a gente tem um grande entrave cultural em relação às religiões de matriz africana. Muitas vezes, alguns procedimentos que são fundamentais para a saúde espiritual dessa pessoa que está internada não podem ser feitos, porque não é aceito, não é bem aceito naquele espaço, ou seja, receber um pai de santo, uma mãe de santo, um babalorixá, uma ialorixá, dentro de um ambiente de hospital, é uma dificuldade que não é para as outras religiões, então é por isso que eu estou destacando isso para vocês. O direito à religiosidade, à espiritualidade, ela também tem suas implicações na saúde, ela também é garantida na Constituição, mas não é isso que a gente vê em relação à receptividade desses saberes, né, e desses costumes de matriz africana dentro dos estabelecimentos de saúde. Aqui a gente está quase já caminhando aí para o nosso finalzinho. Essa é uma importante campanha que houve alguns anos atrás pelo Ministério da Saúde, que é o Racismo Faz Mal à Saúde, Denuncie, link 136, né, Não Fique em Silêncio. Foi uma campanha muito bem feita, realizada alguns anos atrás. Teve um grande engajamento do Ministério da Saúde em outro contexto, com as áreas, inclusive, específicas que tratavam dessa temática, que foram dissolvidas dentro do Ministério da Saúde hoje, tá? A gente também não sei como está funcionando hoje. A gente tem aqui algumas diretrizes dessa política nacional,
que é a inclusão do tema racismo e saúde da população negra nos processos de formação. Então, eu preciso saber se vocês que estão em processo de formação estão tendo acesso aos temas racismo e saúde da população negra, porque isso é uma das diretrizes da política nacional. Ampliação e fortalecimento da participação dos movimentos negros nas instâncias de controle social, e a gente viu que, na verdade, isso acabou diminuindo. Incentiva a produção de conhecimento científico, promoção e reconhecimento dos saberes e práticas populares de saúde, inclusive os preservados pelas religiões de matriz africana. Então, a gente está falando dos banhos, dos chás, das garrafadas, dos benzimentos, né? Aquelas pessoas são conhecidas como raizeiras, raizeiros, herveiras, né? Que trazem uma sabedoria importante também, precisam ser consideradas também como agentes importantes de promoção da saúde. Enfim, a gente poderia falar sobre várias questões. Eu vou já perto do nosso fim aqui, da nossa discussão. Queria que vocês observassem bem essa foto, essa imagem, que para mim ela foi bem emblemática do que foi o início da pandemia no Brasil. Hoje a gente já tem um contexto de vacinação né, de diminuição do número de mortes, que é importante, que é relevante, mas no início a gente tem uma grande problemática, que é uma população negra de classe trabalhadora que foi obrigada a continuar trabalhando, mesmo correndo risco de contaminação, e uma população branca de classe média que conseguiu ter o seu trabalhar ali online, né? Pôde fazer ali o seu distanciamento social e continuar a sua vida como se nada tivesse acontecido. Então, a gente tem, eu acho que é bem importante, bem emblemático a gente compreender as diferentes realidades nesse contexto de pandemia. Significa que ela não atingiu, ou a gente já chama de sindemia, né? Ou seja, com outras implicações socioeconômicas que acabaram culminando aí numa grande desvantagem para a população negra, para povos originários também, né? Que especificamente nesse momento que a gente está vivendo, tem aí sofrido bastante violência, além de ter sofrido também com a questão do coronavírus, né, o vírus da SARS-CoV-2. E aí é importante a gente falar da crise sanitária que a gente tem vivenciado e as desigualdades, né, essa distribuição desigual das chances de viver e de morrer. E aí a gente está falando do acesso a tratamento, quais territórios essas pessoas morreram mais, qual a própria incidência da cobertura vacinal, como ela demorou para chegar para as pessoas negras, embora elas fizessem parte dos grupos prioritários do Ministério da Saúde, né? E como que isso acaba trazendo o que a gente vai chamar, a partir de um conceito do filósofo aquele Bembe, ele vai chamar de necropolítica, né? Como que o próprio Estado ele regula a situação de vida e de morte da sua própria população. E eu acho que a crise sanitária ela trouxe uma perspectiva da necropolítica, sim. A gente tem isso ilustrado na primeira vítima fatal do Rio de Janeiro, né? Que foi uma trabalhadora doméstica que adquiriu que adquiriu o vírus a partir de sua contratante, né, que tinha acabado de voltar de uma viagem da Europa. A gente tem situações também que se desdobram, que é o caso de homens negros que, no início ali da pandemia, que todo mundo era obrigado a usar máscara, relataram situações de racismo, de preconceito, porque eram vistos como suspeitos, usando máscara. A gente tem esse registro aqui que tem um pouquinho mais de um ano já, né, de São Paulo, que foi um dos locais que primeiro fez a coleta de dados por raça-cor e tratou, né, de divulgar esses números e, de fato, houve, especialmente em territórios periféricos, uma maior mortalidade de pessoas negras por conta do coronavírus. Isso estou falando de um momento antes da disponibilização de vacinas, tá? Aqui a gente vai ver que isso aconteceu para quase todos
os estados do Brasil, as regiões do Brasil. Acho que somente aqui, ó, essa cor azul escura são as pessoas negras, tá? Somente na região norte, que o contingente de população negra, de população branca, que foi a óbito, foi maior do que a população negra, mas nos outros estados, sempre a população negra foi mais significativa. Aqui já adiantei, né, o conceito de necropolítica daquele Bembe, né, que contribui para a gente analisar de que maneira governos decidem quem viverá e quem morrerá e os modos como isso irá acontecer, né, uma lógica que está no cerne do neoliberalismo ou do que ele vai chamar de necroliberalismo. A gente tem aí a volta da fome também, como que ela tem atingido essas populações, populações negras, populações indígenas, que a gente vai chamar de nutricídio, né? Que é ou a má alimentação ou mesmo a falta de alimento. E aqui, eu não sei se a gente está trabalhando só com, né, se a presença, né, a nossa audiência é a maioria de estudantes, ou se tem também trabalhadores e trabalhadoras da saúde, mas isso eu trouxe aqui algumas questões muito importantes para vocês pensarem o território. Né? A partir do lugar que vocês estão fazendo aí as suas residências, estão trabalhando já, se vocês conseguem responder essas questões, que assim, é só retórica até para vocês ficarem pensando. Você tem levantamento do quantitativo da população negra do seu estado, município? Como está a situação de saúde dessa população? Quais são as ações e estratégias desenvolvidas para melhorar o acesso às condições de saúde do seu território? São perguntas que a gente precisa saber. O quesito raça-cor está sendo inserido nos sistemas de informação da Secretaria de Saúde do seu território? Como é realizada essa coleta de informações? Você sabe como é que ela é coletada? Se ela é coletada? As pessoas responsáveis pela coleta de dados foram suficientemente orientadas para essa atividade? Essa é uma questão muito importante. Os usuários conhecem, as usuárias e os usuários conhecem a importância desse preenchimento? As pessoas estão cientes por que a gente preenche o quesito dessa cor no formulário de saúde? E aqui, eu finalizo com um texto que me impactou muito, da Roxane Gay, que é uma ativista, uma escritora negra norte-americana, e ela escreve um texto muito interessante que foi publicado no New York Times sobre a pandemia, no início, né, antes que a gente tivesse tratamentos e vacinas. E ela vai dizer, eventualmente, os médicos descobrirão uma vacina para a Covid-19, que de fato aconteceu, né? Mas as pessoas negras vão continuar a esperar, apesar da futilidade da esperança, por uma cura para o racismo. Viveremos sabendo que ainda ninguém virá nos salvar. O resto do mundo anseia pela volta da normalidade. Para as pessoas negras, normalidade é exatamente aquilo de que queremos estar livres. É isso, gente. Muito obrigada. Aqui meus contatos. E espero que eu tenha contribuído aí nesse curto tempo de conversa, de diálogo, pelo menos para deixar uma pulguinha atrás da orelha sobre questões que são tão importantes para a gente pensar a saúde no Brasil. Muito obrigada.